Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. O primeiro assunto que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje é que o petista, o presidente Lula, ele foge de eventos. Já é o terceiro ano consecutivo que ele foge desse evento específico. Cristão celebrado por milhões de brasileiros. E pelo terceiro ano seguido, Lula, que recentemente se comparou a Jesus Cristo e disse que talvez somente o Salvador fizesse um trabalho melhor que ele, recusou o convite feito pela organização da Marcha para Jesus em São Paulo. Você está vendo aí as fotos. O ato, organizado pela Igreja Evangélica Renascer em Cristo, reuniu milhares de pessoas em um dia de shows, orações e manifestações públicas de fé. Lula foi representado mais uma vez pelo ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. No discurso, o chefe da AGU evitou citar Lula, mas repetiu o que disse nos anos anteriores. Abre aspas. Lula criou o Dia Nacional da Marcha para Jesus em 2009, fecha aspas. Também participaram do evento políticos como o governador Tarcísio de Freitas, que você vê aí nas imagens, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Conforme o último censo, quase 27% do eleitorado é composto por evangélicos. Hoje, de novo, o Lula foi representado de uma forma, digamos, protocolar pelo chefe da AGU, Jorge Messias. E o discurso de sempre, como eu disse há pouco. Qual que é essa dificuldade, esse esforço do PT para se aproximar dos evangélicos que não tem dado certo? Por qual razão? O Lula não foi primeiramente ao evento porque seria vaiado. Essa é a razão. Ele tem medo de vaia. Ele tem medo de público aberto, público real. Aí não tem controle. Ele vai só nos cercadinhos que, digamos, a SECOM ou o Palácio do Planalto consegue controlar. Se não tiver ninguém controlando, ele não vai. E aí, claro, são pessoas do dia a dia, os evangélicos que fazem essa manifestação, e aí ele não foi. Não foi porque tem medo de vaia. Ia ser vaiado, como ele tem sido vaiado em qualquer lugar que ele vai, que de novo não seja controlado. A questão dos evangélicos, o PT nunca conseguiu se aproximar dos evangélicos. Teve lá, digamos, uma proximidade, uma certa proximidade no segundo mandato do Lula, porque ali você tinha a China crescendo 15%, a sensação do país que estava bombando, o que era, obviamente, tudo não era sustentável, porque a forma como o Brasil cresceu não era sustentável, porque dependia do crescimento da China e não criou riquezas próprias. Não fez reformas que poderiam modernizar o país. Bom, deu no que deu. Mas naquele momento, obviamente, todo mundo com aquela sensação, a economia tem um negócio que chama-se sensação de conforto. Você acha que está tudo bem e aí as pessoas acham que a economia está bem. Não, não está bem, tanto que não. Né? Depois veio a Dilma Rousseff e deu no que deu. O país inchou demais, não tinha mais caixa para poder pagar o que cresceu e o que cresceu, sobretudo, em gastos. Lá naquele momento até o Lula conseguiu se aproximar, mas também, convenhamos, ali era uma outra situação, ele tinha alta popularidade. Por mais uma fake, né? uma ideia fake de crescimento econômico que não se sustentou. Agora, não consegue, porque nenhuma declaração dele fala alto a qualquer pessoa que defenda minimamente qualquer religião. Preservação de família, preservação de costumes, nada disso. Ele é até contrário a isso. Bom, vê que ele cita aborto, na campanha ele é anti-aborto, depois não. Depois todas as citações são, na verdade, ou dúbias ou no sentido de que não, a mulher tem o direito. E não é uma questão científica, como já determina a lei brasileira. Não, é uma campanha. Sem contar, obviamente, essa questão, nesse momento do conflito, de que lado ele está. E onde se baseiam boa parte, ou onde se baseia boa parte dos evangélicos, ou mesmo dos católicos. Ou seja, tudo que vem, obviamente, do judaísmo. Os valores, né, os símbolos, todos são muito cultuados. Lula está sempre no caminho errado, não vai ter resultado diferente. Se você fizer a mesma coisa do jeito errado, você não vai ter um resultado positivo lá na frente. É o que Lula faz em relação, por exemplo, a esse público especificamente dos evangélicos, que sim, são conservadores, mas entendem muito bem de política também. Lucauti, boa noite, seja muito bem-vindo. Quero ouvir você também sobre esse tema, essa rejeição do Lula, sobretudo dentro do eleitorado evangélico. Qual é a sua avaliação? É muito simples. É um governo que, logo no começo, tentou facilitar procedimentos abortivos, como a gente viu durante a administração da pasta da saúde por Nízia Trindade, coisa que levou também ao afastamento, quando foi descoberta de dois líderes, né, dois
responsáveis por departamentos daquele ministério, estou falando do caso de 2023. Um governo, então, que tenta facilitar o aborto. Um governo que se junta a países que são, por exemplo, ditaduras teocráticas. Um governo que não respeita a liberdade religiosa. Um governo que está indo contra todo e qualquer tipo de regra moral que é zelada, que vamos dizer assim, representativa e preservada pelos evangélicos. Qual tipo de popularidade pode ter perante esse público que é cada vez mais numeroso no Brasil? Um governo que é cada vez mais hostil a qualquer tipo de regra ética, a primeira das quais é não roubar, né? Pontualmente quebrada há vários anos em todos os governos do PT, é óbvio que será altamente impopular entre os evangélicos. Só que os evangélicos hoje são determinantes para ganhar as eleições no Brasil. Os evangélicos representam o número cada vez maior de eleitores e cada vez mais interessados, como o Piotr estava falando, na política e criar, né, um país que seja o mais parecido, o mais semelhante possível aos seus valores. Então, os evangélicos elegem, por exemplo, pastores, os evangélicos acabam orientando também várias políticas. Portanto, o Lula tenta se aproximar de um público sem o qual não terá a mínima chance de continuar no governo após 2026. O problema é que ele tenta fazer isso com um histórico extremamente hostil, né, a tudo aquilo que os evangélicos acreditam. Então, nada mais, resumindo, de uma grande hipocrisia do executivo Lula, que mesmo tendo ministros evangélicos, como, por exemplo, o Messias, ou também a própria Marina Silva, entre outros, não consegue capturar a benevolência dessa fatia, dessa parcela tão grande, tão relevante da população brasileira. Pois é, Silvio Navarro. No ano passado, o Jorge Messias, o chefe da AGU, esteve também na Marcha para Jesus aqui em São Paulo. Ao citar o nome de Lula, foi vaiado. Portanto, hoje, para evitar uma nova vaia, ele evitou, obviamente, dizer o nome de Lula novamente. Ele saiu de lá sem ser vaiado. Aliás, em 2023 ele foi vaiado. Em 2024, mesmo sendo acolhido pelo organizador do evento, ele já meio que conseguiu passar ileso, teve uma vaia aqui e outra ali. Mas hoje, para garantir sair sem vaia, foi só não falar do Lula. Lembrou muito bem, medo de vaia, e essa é a causa primária. Evidentemente, o Lula não sai mais às ruas, não frequenta mais aeroportos, não frequenta mais sequer os redutos onde ele tinha alguma popularidade no Nordeste. Não faz mais. O Lula só vai a ambientes controlados, com plateia filtrada, que passou por uma triagem com crachá. Do contrário, ele não fala mais abertamente. O outro ponto é a questão dos valores, porque a Marcha para Jesus tem valores muito claros, que são valores difíceis para o PT tentar compreender, tentar aceitar, tentar sequer dialogar. E não preciso aqui entrar nos meandros das pautas, o Caute já citou algumas, como a questão do direito à vida, mas o fato é que o PT defende totalmente o contrário. Se tiver uma marcha para maconha, o PT vai apoiar. Se tiver uma marcha a favor do Hamas, dos terroristas do Hamas, teremos bandeiras do PT, do PSOL, barraquinha vendendo camiseta do Che Guevara e por aí vai. Eles estão sempre do lado errado da história, na contramão dos valores do Ocidente. Isso é muito claro. Não à toa, no G7 ele passou a vergonha que passou, além do papelão, da fotografia, do incidente na mesa de debate, mas porque era o único líder convidado, ele não faz parte, o Brasil não faz parte do G7, mas o Brasil foi convidado e o Lula, infelizmente, é o atual representante da nação, estava lá. O único que defendeu o Irã e que atacou Israel, por exemplo, naquele grupo. Um grupo que claramente defendia a sobrevivência do povo de Israel, mas o Lula não. Lula contra. Então, por estar sempre na contramão, ele só pode ficar dentro de casa, encastelado. E assim ficará, se for candidato, aí sofrerá a vaia tão aguardada quando pisar na calçada. Augusto Nunes. Acho que vocês já resumiram aqui a ópera, né? O Lula, ele não aparece diante de plateias independentes, plateias não amestradas, desde os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro.
Nunca mais ele apareceu em público depois de ter conhecido a lendária vaia do Maracanã. Ele ouviu ali e isso é traumatizante. Traumatizante. Agora, mandaram o Bessias, o estafeta da Dilma, para representá-lo, eu não sei se é porque ele não dá importância à coisa, ou se ele quis responder, quis ofender, porque o Bessias não representa nem a si próprio, né? Agora, o Lula, ele deve achar que a homenagem tem que ser para ele. É isso que foi o Silvio que lembrou, que ele se compara agora a Jesus Cristo. Eu até escrevi na edição, não desta semana, na anterior, da Oeste, que ele venceu, só não venceu toda a Santíssima Trindade, porque ele acha que Espírito Santo é aquele estado que faz fronteira com Minas, Bahia e Rio de Janeiro. Ele não sabe o que é isso. Porque ele já disse para não citarem o nome dele em vão, vai dar a Bíblia para os caras fazerem isso. Ele declarou. Ele disse que Deus criou a seca porque ia escalar o Lula para chegar tantos anos depois e dar um jeito. E se diz que, olha, igual a ele, se tiver alguém, é Jesus Cristo. Então ele deve estar ofendido porque, ofendido também com isso, como é que é marcha para Jesus e não marcha para Lula? Né? Ele diz que sofreu mais que Jesus Cristo. Se ele tirasse a camisa e se exibisse, era pior que a subida do Calvário. Um cara desses, melhor ficar fora, né? De uma manifestação dessas, porque ele levaria uma vaia, que é o único tipo de vaia que pode superar do Maracanã, que já o traumatizou. Ele não foi lá é porque ele tem medo de enfrentar uma plateia que não tenha nenhum constrangimento em manifestar de modo sonoro o que acha dele. Só tem uma dúvida. Não sei, é uma dúvida mesmo, jornalística, uma pergunta. Ele foi convidado? Como já era de se esperar, Lula defendendo o aumento do IOF. E automaticamente ele defendendo o aumento do IOF, ele critica o Congresso que há 2 dias atrás votaram para derrubar o aumento do IOF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o aumento do IOF, isso é uma reportagem da revista Oeste, e elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vocês concordam que o Fernando Haddad merece elogio? A situação que o Brasil está com o ministro da Fazenda igual o Fernando Haddad. A gente sente saudade, quem merece elogio e a gente sente saudade é do ministro Paulo Guedes. Agora, Fernando Haddad aí só vem sofrendo cada dia mais duras críticas pela atuação dele aí como ministro da Fazenda. Durante entrevista ao podcast Mano a Mano, divulgado nessa madrugada de quinta-feira, 19, em meio às críticas do Congresso e do mercado financeiro, o chefe do executivo classificou a medida como justa. Abre aspas, estamos pegando os setores que ganham muito dinheiro e que pagam muito pouco, fecha aspas. Isso foi o petista aí que afirmou, abre aspas, as bets ganham bilhões e não querem pagar. As fintechs hoje são quase banco e também não querem pagar. Essas brigas temos de fazer. Será se realmente o petista está fazendo isso por conta só de bets e, como ele cita, defendendo o aumento do IOF só por conta de bets? Acreditamos que não, né? Tanta coisa aí que ele poderia tá lutando, defendendo a população, mas não, eles estão preocupados só em
em arrecadar mais. Reduzir jamais, agora arrecadar, independente da classe, é o que eles querem. Deixe a opinião de vocês, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal.